Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo de hoje eu quero compartilhar como que eu faço uma leitura para o doutorado. Eu tive vários aprendizados entre o mestrado e o doutorado e a maneira como eu faço hoje, eu diria que é uma evolução do que eu aprendi a desenvolver durante o curso do meu mestrado. Durante o mestrado foi um pouco caótico porque eu estava vivendo uma situação pessoal, familiar, difícil na época, né, que veio a ocorrer o falecimento da minha avó e tudo mais, então a gente tinha aquela rotina com o hospital, tudo. Então eu tive que ser bastante pragmática com relação às leituras na época, porque eu não tinha como ler um livro inteiro. Se o meu professor orientador falasse, lê só os capítulos 2 a 5, era o que eu fazia porque era o que dava pra fazer, e não porque eu queria. E aí, pra fazer o fichamento lá no mestrado, a minha ideia inicial era fazer um fichamento à mão, então eu lia um livro, por exemplo, como o Imaterial, do André Gorz, e aí eu ia fazendo o fichamento dos parágrafos, etc, à mão, mesmo porque o livro não era meu, era da biblioteca, então eu não podia fazer grifos, e aquilo me tomou um tempão. E aí, na época, o meu primeiro raciocínio foi, poxa, não dá pra fazer o fichamento assim porque leva um tempão. Hoje em dia, o meu pensamento seria, como leva um tempão pra eu fazer um fichamento dessa maneira, eu não vou ler livros em quantidade, eu vou ler livros em qualidade, então eu tenho que fazer valer a pena o tempo que eu vou passar lendo, refletindo e fazendo o fichamento das questões. Então eu acho que esse é o primeiro amadurecimento que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Porque hoje em dia, eu tenho como princípio, eu tô muito focada em ler menos livros para minha tese, trazer menos referencial teórico do que ficar exagerando só para mostrar que eu li um monte de coisas. Eu quero trazer então as leituras para esse referencial teórico que realmente foram significativas para minha pesquisa como um todo. É óbvio que eu vou ler mais, é óbvio que eu vou ler um monte de coisas que talvez não entrem no referencial teórico, porque eu não vou fazer uma citação direta, porque não vão ser leituras que influenciaram tão fortemente, mas eu quero focar naqueles autores principais, nas pesquisas principais relacionadas, até para conseguir dar mais força para minha própria escrita, porque o doutorado ele traz um trabalho um pouco mais autoral. Então eu quero mostrar para vocês, eu ainda tô muito no começo, pode ser que ao longo dessa série eu refaça esse vídeo mostrando se eu estiver fazendo de uma maneira diferente, mas eu tenho feito da seguinte maneira no momento. Então, por exemplo, eu terminei de ler esse livro aqui, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que era um livro que eu já tinha lido para o mestrado, e daí eu fiz uma releitura agora para o doutorado, foi mais rápido, porém eu fiz de uma forma diferente. Quando eu leio um livro assim, eu me comprometo a ler todos os dias, para não perder o fio da meada, porque se eu fico uma semana sem ler, eu tenho que voltar e reler tudo de novo, para voltar aonde eu estava ali intelectualmente com relação àquela leitura. Então o doutorado é um compromisso de leitura e de escrita que eu tenho diariamente. Quando eu leio um livro, eu gosto muito de interagir com ele. É claro que se o livro não for meu, se ele for de biblioteca, eu não tenho como fazer isso no livro. Nesse caso, eu vou colocando aquelas fichas pautadas dentro, eu uso post-it, etc, etc. Eu não maculo o livro, mas eu faço as anotações mesmo assim e deixo dentro das páginas que eu tô lendo, para depois tirar e devolver o livro intacto, claro. Mas como o livro é meu e esse livro aqui ele já está detonadaço, olha só a situação, gente. Ó, tá tudo preso por clips, mas basicamente eu grifo, né? Eu grifo bastante, eu faço anotações quando é necessário fazer anotações. Então eu faço anotações na lateral, eu coloco post-it se for um texto maior de anotação, enfim, eu gosto de interagir muito com a leitura. Quando eu tô lendo, então, por exemplo, eu terminei o capítulo 4, né, desse livro, antes de ir pro capítulo 5, se eu achar apropriado, eu volto, releio o capítulo 4, eu vejo pelo menos os grifos que eu coloquei pra eu lembrar mais ou menos onde eu tô no livro em questão. Todo livro, pra mim, pra justificar a leitura dele pro doutorado, ele tem que responder a seguinte, eu tenho que responder a seguinte pergunta com relação a ele, que é: por que que essa leitura é importante para minha pesquisa? Por que que esse livro é um referencial teórico para minha pesquisa? Né? No caso do Weber, e eu comecei por ele, por uma indicação da minha professora e também por uma sugestão do meu professor orientador do mestrado, assim, é muito interessante essa pesquisa que você vai fazer da produtividade compassiva, porque existem estudos sobre trabalho e religião, mas muito pautados na ideia do Weber
voltadas mais para o cristianismo. Então tem a Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, e pensar sob a ótica do budismo, especialmente em um lugar onde o budismo não é a religião majoritária, é muito legal. Então é justamente isso que... E assim, a tese pode mudar. E se de repente eu achar mais interessante estudar em um lugar onde o budismo seja majoritário, tipo, sei lá, o Butão, algo nesse sentido, né? Ou eu posso falar, não, vou ficar no Brasil mesmo e vou estudar como é por aqui, ou talvez eu faça um recorte de gênero, ou talvez não faça um recorte de gênero, faça um recorte profissional. Enfim, isso ainda vai... Eu gosto de sentir que a pesquisa tá viva, e eu gosto de sentir que eu tô vivendo a pesquisa e curtindo pra caramba essas descobertas que ela vai me trazendo. Mas o fato é que reler, no caso, esse livro seria muito importante para eu, com essas lentes agora do budismo e da minha pesquisa, pensar qual que é a importância, a relevância desse livro para esse meu momento de pesquisa da tese. E foi muito legal, porque obviamente que o Weber ele traz aqui questões diversas, né, de como a ética protestante formou e favoreceu em diversos sentidos a proposta capitalista como um todo, mas eu consegui tirar vários insights, sim, pensando no budismo, pensando, por exemplo, o dogma da predestinação no cristianismo. Será que a gente pode fazer alguma associação com o karma no budismo, por exemplo? Então eu fiz algumas anotações sobre isso, eu vou falar sobre as anotações, mas lendo o livro com essas lentes do doutorado me permitiu fazer uma releitura completamente diferente das que eu já tinha feito. Por isso que é muito legal você reler livros que você já leu 1, 2, 3 vezes na vida, porque se você tiver lentes diferentes para essa leitura, a leitura vai ser completamente outra. E isso é muito legal. Então por isso que eu mantenho livros depois que eu leio também, porque eu consulto e faço novas pesquisas com base nas pesquisas atuais que eu tenho feito. Leio um pouquinho por dia, vou fazendo grifos, anotações, pegando insights. O que eu faço quando eu termino um livro, que nem eu terminei esse aqui do Weber, tá? Ele virou um referencial teórico para mim importante para essa pesquisa. Claro que eu vou ler muitos outros livros ao longo dos próximos anos que vão entrar como referencial teórico da pesquisa, mas todo mundo que é pesquisador sabe que uma leitura leva a 15 outras, e essas 15 outras vão levar a 15 outras cada uma, então é um negócio sem fim. Tem que ser focado. Então, o meu foco nesse momento é ler os 3 grandes clássicos aí da sociologia antes de começar de reler esse aqui, né? Eu tô lendo também o Durkheim, que é a divisão do trabalho social, que eu só tinha lido alguns capítulos esparsos no mestrado, nunca tinha lido de cabo a rabo, e estou relendo o Capital volume 1, que está lá na sala, então não tá aqui comigo para eu poder mostrar no vídeo, mas basicamente é um calhamação do Marx, que eu já li inteiro 2 vezes na vida, e agora eu tô relendo antes do início das aulas, espero conseguir terminar, já não sei mais, porque falta menos de um mês para isso acontecer, mas eu tô relendo, é uma releitura pelo menos. O mais importante para mim é ler um livro que eu nunca tinha lido inteiro, que é esse aqui do Durkheim, né? E a ideia de ler essa tríade da sociologia é realmente entender como, a partir dos estudos desses 3 autores tão importantes, eu vou derivar outras leituras relacionadas, e aí minha professora orientadora vai super me dar suporte com relação a isso. A gente já tem outras leituras bem pontuais que eu pretendo fazer depois disso aqui. Mas voltando pro livro que eu terminei de ler. Então, quando eu terminei de ler, o que eu gosto de fazer? Tão importante quanto a leitura ou a releitura é essa revisão posterior. Eu tenho um diário de pesquisa que, inclusive, eu já gravei um vídeo explicando pra vocês, vai ao ar ou na próxima semana ou na outra, enfim, mas já gravei um vídeo explicando o diário de pesquisa, que é onde eu vou fazer os fichamentos e registros diversos das leituras. Ai, Thais, mas por que você não faz o fichamento no Mendeley? Por que você não faz o fichamento no Evernote, ou no Notion, ou no Run, etc? Gente, fichamento é uma coisa muito pessoal, foi isso que eu aprendi na minha vida como pesquisadora. Cada um faz do jeito que achar melhor pra si. Sempre funciona melhor fazer escrevendo à mão, porque assim eu sinto que eu estudo mais, eu sinto que eu leio em menor quantidade, porém livros mais significativos, como eu comentei, eu consigo me envolver mais com aquele referencial teórico do que se eu estiver colocando no computador. E tem coisa que eu não gosto de fazer no computador, e estudar é uma delas. Eu prefiro fazer isso offline, então escrever à mão pra mim é indispensável. Pelo menos até aqui. Tudo pode mudar, né? Tudo muda o tempo todo no mundo, mas até aqui é como eu tenho feito. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz com esse livro do Weber, e é o que eu pretendo fazer
com relação às outras leituras. No vídeo do Diário da Pesquisa eu explico com mais detalhes, aqui eu vou dar uma pincelada geral. Mas basicamente eu escrevo o nome do livro aqui em cima, depois que eu já terminei de ler, fiz uma marcação em vermelho só para diferencial, e daí eu vou começar respondendo algumas perguntas. O que esse livro tem a ver com a minha tese? Por que a leitura desse livro é importante? Então eu vou escrever isso com as minhas próprias palavras. E aí eu vou deixar o meu fluxo de pensamentos rolar enquanto eu vou fazendo essa revisão do livro. Eu vou pegando ele desde o começo, eu abro aqui e vou desde a primeira página, eu vou vendo, eu grifei isso aqui, tem alguma coisa importante para minha pesquisa desse grifo? Sim, eu vou passar para cá. Às vezes é um parágrafo de, sei lá, 18 linhas, eu não preciso copiar o parágrafo inteiro, eu só copio a ideia principal daquele parágrafo e coloco a página onde ele está se referenciando. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, ó, tá vendo? Eu coloco o número da página, eu faço a referência e coloco o número da página para eu voltar nela quando eu estiver estudando. Eu escrevo muita coisa com as minhas próprias palavras, eu resumo conceitos, eu resumo capítulos, eu coloco perguntas que eu possa vir a responder com o passar do tempo, com a minha pesquisa. Eu escrevo sobre conceitos, eu escrevo todas as percepções que eu tive lendo o livro, eu escrevo palavras-chave. Então, por exemplo, quando o Weber fala de virtudes, eu coloquei aqui, página 151. Quando ele fala em organização da conduta, página 145. Quando ele fala sobre vida guiada por um pensamento constante, página 146. Eu vou colocando dessa maneira e vou escrevendo muita coisa com pensamentos meus e insights que eu tive lendo e depois fazendo essa revisão. Isso aqui deu 2 páginas e um parágrafo, tá? Pra eu fazer essa revisão do livro do Weber e basicamente esgotar, bem entre aspas, tá? A ideia de como esse livro pode me ajudar com a tese. E aí agora aqui, que eu tô lendo, né, o Durkheim, tô lendo esse livro aqui, por enquanto eu ainda não fiz nenhuma anotação aqui, tá? Eu vou anotando no livro. Então, o livro funciona como um caderno de estudos dele mesmo, porque o livro é meu. Então, como eu falei, se o livro fosse pego da biblioteca ou emprestado, eu não ia fazer essas marcações no próprio livro, mas o fato é que eu vou lendo, vou fazendo as marcações. Se tem alguma consideração, algum comentário, eu faço no rodapé da leitura, eu vou escrevendo, eu vou anotando. Se for uma coisa maior, eu coloco post-it. Nesse aqui não aconteceu nenhum exemplo, eu acho, pra mostrar, deixa eu ver. Aqui ele tá falando da questão de função, e daí eu fiz uma anotaçãozinha, coloquei. Então eu vou interagindo com o próprio livro, como se o livro fosse um caderno meu, onde eu possa interagir, escrever, tirar esses insights, aprendizados, anotações, comentários, enfim, tá? Eu vou interagindo com ele até acabar a leitura. Acabar a leitura é o mesmo processo. Eu dedico um tempo para ir lá no meu diário de pesquisa e aí eu vou fazer as mesmas perguntas. Por que esse livro é importante para minha tese? O que eu tirei daqui que pode ser importante para minha tese? Por quê? Etc, etc. E vou fazendo o fichamento dele aqui. A ideia é que no diário da pesquisa eu tenha toda a referência da minha leitura com relação a esse livro, ou seja, meu diário da leitura desse livro, o que eu aprendi dessa leitura e como que foi pra mim. Eu também tô tentando montar um índice já certinho dentro das regras da BNT, etc, para copiar e colar na tese e em diversos artigos. Dentro do Notion eu vou escrevendo então os dados da leitura, né? Então o título, o autor, direitinho, editora, já deixar isso mais ou menos esquematizado, porque é muito chato ter que ficar reescrevendo quando você escreve um artigo científico, ou toda vez que você tem que fazer alguma referência, ter que ficar caçando essas informações. Então isso eu já tô montando um arquivo de referência no Notion. Se vocês quiserem, deixa um comentário aqui embaixo, que daí eu posso fazer um vídeo mostrando pra vocês como eu tenho feito, mas é bem simples na real, tá? E a ideia é só listar mesmo os livros que eu for lendo pra ter um banco de referencial teórico, que é o que eu vou usar na parte da bibliografia de cada um dos trabalhos e artigos que eu escrever. Uma pergunta que pode surgir é sobre tempo de leitura. Eu costumo ler de manhã e à noite, essencialmente, mas durante a tarde, às vezes depois do almoço, eu pego um pouquinho para ler. Se eu terminei tudo que eu tinha para fazer no dia, eu estudo mais um pouquinho também, ali por volta das 3h30, 4 horas da tarde. Então, eu encaro o estudo do doutorado como parte do meu trabalho, mas então eu trago também para o meu dia a dia de trabalho algumas leituras e algumas questões para conseguir
dedicar tempo de leitura. Eu sei que quando as aulas começarem eu vou ter menos tempo para leitura, então eu quero aproveitar o máximo possível esse tempo agora para fazer isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo então. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui embaixo o seu comentário. Aproveita para conferir os outros vídeos dessa série do Diário do Doutorado. Tem uma playlist, vou deixar ela linkada aqui embaixo para você conferir. Não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo e compartilhar com o seu amigo acadêmico que está sofrendo aí com a organização das leituras, se for apropriado para vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.